Beijo. Bom dia. Bom dia. Então, sempre a tecnologia, na hora H, acaba falhando, né? A gente testa antes. Eu vou fechar a câmera e o microfone e fico na guarda da tua chamada, tá bom? Ok, vamos esperar. O pessoal está entrando, vamos esperar uns 5 minutinhos, pode ser, gente? Tá. Ótimo. Também ainda são 9h58, né? Confere aí o meu relógio com o seu, Joaquim. Estou reconhecendo o Cláudio Habert, o Ricardo Michel. Oi, pessoal. Amigo de longa data, quem mais? Salve, Fred. A Rita também. Oi, Rita. Bom dia, Fred. Tudo bom? Tudo tranquilo. Bom te ver aqui.
Oi, pessoal. Joaquim, podemos começar? Vamos começar? Já tem bastante gente na sala. O que você acha? Bom dia, podemos começar assim, se você quiser. Tá bom. Então, olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Iris, sou técnica educacionais, membro da Coordenação de Integração Acadêmica da Decania do Centro de Tecnologia. Nessa coordenação, a gente tem desenvolvido algumas atividades com o objetivo de apoiar os docentes da nossa comunidade acadêmica nesse momento que tem apresentado tantos desafios para a gente, né? Nessas atividades, a gente tem para o desenvolvimento dessas atividades, tem contado com a parceria de outras unidades da UFRJ, com o apoio das decanias do Centro com o apoio das unidades do Centro de Tecnologia e, principalmente, fundamentalmente, com a valorosa participação de pessoas da nossa comunidade, né? E hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com uma pessoa muito especial, que é o professor Joaquim Fernando Mendes da Silva. O Joaquim é professor do Instituto de Química da UFRJ. No Instituto de Química, ele é membro do Laboratório de Didática da Química, né, Joaquim? Se eu errar, depois você me corrige. É assessor da nossa pró-reitoria de graduação, a PR1, e membro do Comitê Permanente do Complexo de Formação de Professores da UFRJ. Então, o Joaquim, hoje, gentilmente, vai compartilhar com a gente a sua experiência com o ensino híbrido e, principalmente, com a questão da avaliação no ensino remoto, na sua atividade na disciplina de Química Orgânica. Joaquim, a gente agradece demais a sua participação, a sua gentileza de compartilhar conosco a sua experiência e seu aprendizado aí na sua trajetória docente. E eu gostaria de avisar a vocês que essa atividade está sendo gravada. Após a exposição do Joaquim, vocês poderão fazer perguntas abrindo os seus microfones. Eu e Rita, a gente vai ficar aqui acompanhando pelo chat as inscrições, caso hajam muitas perguntas, a gente vai ficar ajudando na organização disso, tá bom? Agradeço a participação de todos e, mais uma vez, agradeço especialmente a você, Joaquim, para quem eu passo a palavra agora, tá bom? Bom dia. E, pessoal, bom dia. Eu quero agradecer o convite, né, que eu recebi em Centro de Tecnologia para fazer essa conversa com vocês. Nesses tempos tão complicados, né, que nós estamos vivendo, estamos tendo que descobrir novas formas de realizar o nosso trabalho docente. E, então, eu vou apresentar para vocês o relato de uma experiência que eu tenho desenvolvido já há praticamente 5 anos com a disciplina de Química Orgânica do curso de Licenciatura em Química. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, se eu conseguir, né, eu espero. Aí. Eu sou meio enrolado com esse índice, aprendendo a usar ele agora. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos. Sim. Ok, obrigado. É porque, como só fica a apresentação aqui na tela, não sei exatamente como está. Aí, qualquer coisa, vocês podem me interromper, né? Se eu falhar o som ou acontecer alguma coisa, vocês me avisem, tá? Bem, então, como falei para vocês, o objetivo aí é conversar um pouco sobre a experiência que eu ainda tenho, né? Em relação a essa construção de uma avaliação em modalidade remota, dentro de uma experiência de ensino híbrido nessa disciplina de Química Orgânica. Como o Iris já falou, né, eu sou professor do Instituto de Química, sou do Departamento de Química Orgânica, e atuo no Laboratório Didático de Química, lá de Quim, que fica lá no Polo Química. Quem não conhece ainda, fica o convite para que, quando nós pudermos ter atividades presenciais novamente, que vocês visitem lá o laboratório.
Visitem também a exposição que nós temos lá, a exposição A Química em Tudo, e se eventualmente vocês se interessarem em usar o espaço para algum tipo de atividade didática, ele também está disponível. Também estou como assessor da PR1, exatamente por causa da minha interação com o complexo de formação de professores, que provavelmente muitos no CT não conhecem, já que o CT não tem curso de licenciatura. Mas, enfim, nós também atuamos na formação continuada de professores, e isso implica também numa interação com o CT. Bem, então, vamos lá. Antes de tudo, quero deixar claro que eu não vou propor aqui nenhuma panaceia, nenhuma solução mágica que funcione em todos os casos. O meu único objetivo é realmente contar uma experiência vivida a partir de alguns questionamentos sobre a prática docente nessa disciplina de química orgânica, e como esses questionamentos me levaram a propor alternativas. Eu acho que a metodologia do pensar as soluções é que é o mais importante do que as soluções propriamente ditas. Então, vamos lá. Bem, então, só para traçar um panorama para vocês da questão que envolve aí o nosso problema, eu já há um bom tempo, há muito mais de 5 anos, trabalho com essa disciplina, que é a Química Orgânica 1, da licenciatura em Química. É uma disciplina obrigatória para esse curso, e era também obrigatória para o antigo curso de bacharelado em Química, que agora teve uma mudança tanto de nome quanto de currículo, então essa disciplina não é mais oferecida para esse curso. Então, agora, a partir desse ano, ela fica só com o curso de licenciatura em Química, o que facilita bastante a minha vida. Ela é uma disciplina de 60 horas. Joaquim, desculpa interromper você. Bota a tua apresentação o teu slide em forma de apresentação, para a gente ver melhor. Ele não está em forma de... Não, ele está aparecendo, mas não está em forma de apresentação de slide. Ele está o PowerPoint. Porque aqui na minha tela ele está como forma de apresentação. Não, aperta F5 que vai. Oi, para vocês? Ele deve estar em apresentação em outra tela, numa tela lateral do teu laptop, Joaquim. Se você arrastar para o lado, talvez... ou compartilhar outra tela, talvez resolva. Eu acho que tem que trocar o compartilhamento para a tela em que está a apresentação full mesmo. Deixa eu ver aqui. Mais fácil compartilhar a tela inteira. Se compartilhar só até a janela do aplicativo, pode ficar desse jeito confuso. Compartilha a tela inteira, tudo que você estiver vendo no seu laptop, a gente vai ver. Está aparecendo agora a tela inteira? Agora está. Ok. É porque eu estou no PC com 2 telas e eu compartilhei a tela errada. Então, vamos lá. Então, a questão aí vai envolver a disciplina Química Orgânica 1, 60 horas teóricas, 4 créditos. Ela é uma disciplina do 4º período do curso de licenciatura em Química. Então, previamente, os alunos estudaram a chamada Química Geral, tá? Que é, inclusive, um pré-requisito, a Química Geral 1, que a gente chama da EQG 114. Essa disciplina de Química Orgânica 1 tem uma ementa em um programa analítico bem extenso, que eu vou mostrar rapidamente a vocês, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui, a ementa, como vocês podem ver, são conceitos um tanto quanto complexos. A gente precisa trabalhar desde alguns conceitos lá da mecânica quântica, dos orbitais moleculares, estruturas e propriedades físico-químicas, mas também nomenclatura, estereoquímica, acidez e basicidade, mecanismos de reações. Então, assim, é uma ementa bem extensa para esse curso.
Quando a gente olha o programa analítico, então, a gente fica parado. Imagina um aluno, né, olhando esse programa analítico com essa quantidade imensa de assuntos para ser abordado em um único semestre letivo. E não esquecendo que esse curso, que é uma disciplina ministrada à noite, no curso de licenciatura, e que a grade horária, ela é diferente. A nossa hora-aula é de 50 minutos. Então, o que acontece? A minha disciplina é ministrada às segundas-feiras, de 6h30 às 8h10, e às quartas-feiras, de 8h10 às 10h10 da noite. Então, dificilmente os alunos conseguem estar em sala de aula às 6h30, principalmente quando a linha amarela está engarrafada. Muitos não conseguem chegar. E na quarta-feira, 9h30, todos se levantam e vão embora por causa do horário do ônibus, né? Tem alguns ônibus que passam nesse horário e se eles não pegarem esse ônibus, eles vão levar muito mais tempo para conseguir chegar em casa. Então, isso reduz bastante o meu tempo de aula disponível, tá? Para esse programa analítico imenso. Essa é uma disciplina que tinha um histórico de alto índice de reprovação. Quando eu fui coordenador do curso de licenciatura em Química, eu fiz um levantamento no CIVA as reprovações na época, nos últimos 10 anos na época, dos alunos desse curso e em todas as disciplinas do curso. Lógico que as disciplinas de cálculo, né, são imbatíveis em termos de índice de reprovação, mas o que foi mais surpreendente para mim foi que dentro das disciplinas de química, a química orgânica, tanto a 1 quanto a 2, eram as disciplinas que tinham maior índice de reprovação. Muito mais, por exemplo, do que a quântica, que é uma disciplina que os alunos diziam que era difícil, que envolvia uma grande gama de novos temas, eles tinham alguma dificuldade em aprender, enfim. Mas a química orgânica tinha realmente um índice de reprovação muito alto. Depois de ser eu entrei nessa disciplina, porque eu assumi, né, essa disciplina, no caso da química orgânica 1, e tentei, né, trabalhar na química orgânica 1 do mesmo jeito que eu costumava trabalhar lá no bacharelado, enfim, né, com as aulas expositivas, as 2 provas e mais a prova final, enfim, todo aquele esquema tradicional. E assim, acredito que eu ia fazer alguma grande modificação com isso nesse índice de reprovação, o que não foi verdade. Para mim, é surpresa, né? 1, 2, 3 turmas depois, os índices de reprovação continuavam altos. E aquilo era um mistério para mim, porque eu conversava com os alunos, eles diziam que entendiam o que eu estava falando em sala de aula, eles participavam da aula, mas na hora da prova, nada ia. E depois, quando eu conversava com eles sobre a prova, a gente resolvia as provas juntos, eles falavam, não, está dentro do que você falou, a gente não sabe o que acontece ali na hora da prova, enfim, né? Uma dificuldade imensa de traduzir, de botar no papel, naquele curto período de tempo, as ideias, os conceitos, né? Acho que uma coisa importante da química orgânica é uma disciplina muito conceitual, não tem nenhum cálculo a ser feito, é só conceito a ser pensado e ser aplicado. Então, isso me fez parar para pensar. Quais são os problemas que eu estou enfrentando nessa disciplina que estão me levando a ter um índice de reprovação acima do que eu acho que seria o adequado, o viável. Na verdade, o adequado é nada de reprovação, né? O ideal é que todos os alunos possam prosseguir, que o trabalho seja eficiente, o meu trabalho docente seja eficiente o suficiente para que todos os meus alunos consigam prosseguir. Então, assim, eu precisava entender o que estava acontecendo ali, né?
Enfim, algumas coisas que a gente conseguiu detectar rapidamente foi que, primeiro, os alunos estavam muito imbuídos naquela ideia da química orgânica do ensino médio, onde o que é visto de química orgânica são aqueles conceitos que muitos de vocês devem ter sofrido, devem ter traumas até hoje de decorar nomenclatura, classificar cadeia, classificar tipo de isômero. Então, muitos deles vêm com a ideia de que química orgânica é aquilo. Tá? É um conjunto de regras, de normas a serem decoradas e que se resume naquilo. Quando a gente vai trabalhar outras questões da química orgânica, principalmente buscando estabelecer as relações em estrutura e propriedades físicas e químicas, a coisa vai para uma outra direção, né? E eles se chocavam muito com isso. E aí a gente entra num outro problema. Os alunos eles chegam com poucos conhecimentos prévios de termodinâmica, porque eles ainda não fizeram a disciplina de termodinâmica. Alguns deles, aqueles que fizeram a Química Geral 1 e Química Geral 2, viram termodinâmica na Química Geral 2, então já vem com um pouco mais de bagagem, mas alguns alunos, como reprovam em cálculo no primeiro período e são aprovados em Química Geral 1, eles acabam puxando a Química Orgânica 1, para não ficar com o buraco do cálculo, e vão, então, para a Química Orgânica 1 sem ter o visto termodinâmica em nível superior. Tá? Só vem com aqueles conceitos muito básicos lá no ensino médio. Então, isso também é um problema complicado, né, para uma abordagem dentro da química orgânica que vai trabalhar com a termodinâmica. Uma coisa que a gente verificava constantemente, que acredito que muitos de vocês tenham essa experiência, os alunos têm um ótimo desempenho em sala de aula na hora das discussões, dos trabalhos em grupo, enfim. Tá? Mas na hora de fazer a própria escrita, o desempenho era péssimo, eles não conseguiam traduzir para o papel as ideias, os conceitos. E o que eu acho que é mais grave é que muitos desses alunos vêm com experiências universitárias ruins. O que eu quero dizer com isso? São alunos que já vivenciaram reprovações repetidas em algumas disciplinas, que vivenciaram situações de constrangimento em algumas disciplinas. Alguns nos relatam até mesmo situações de empatia por parte dos professores e dos demais alunos no momento em que eles expõem as suas dúvidas. Então, eles chegam na disciplina de química orgânica com a ideia de que o lugar deles na sala de aula é ficar sentado ouvindo o professor falar, sem se manifestar e muito menos sem expor suas dúvidas. Desconstruir essa ideia, fazer com que alguns desses alunos entendam que a sala de aula é um ambiente de discussão, é um ambiente de colocar dúvidas, pode ser difícil, leva às vezes algum tempo para se conseguir superar essas experiências ruins que eles trazem. Bem, a partir disso eu fiquei me perguntando, então o que eu preciso modificar, né? O que eu preciso pensar em transformar nessa minha atividade docente. Primeira coisa que eu pensei eu preciso mudar a forma de avaliação. Essa forma de avaliação de prova tradicional não está condizente com o que eu vejo ao longo do processo em sala de aula. De alguma forma, isso precisa ser repensado para que essa avaliação ela não seja pontual, e sim que eu consiga usar a avaliação como uma forma de retratos do processo de aprendizagem desses alunos ao longo de todo o semestre. Também mudei um pouco a dinâmica das aulas. Eu nunca fui de fazer aula assim, 2 horas falando. Para os alunos, eu acho que isso não é muito producente.
Mas eu busquei mudar um pouco a dinâmica das aulas, trabalhando muito com a participação deles, trabalhando muito com a mistura, né, de algumas apresentações curtas com trabalhos em grupo. Também pensei que era fundamental fornecer material suplementar, principalmente audiovisual, que é uma linguagem que atualmente, né, essa geração é muito ligada. Então, utilizar, por exemplo, vídeos de boa qualidade que a gente tem em diversas plataformas é uma boa alternativa para complementar a nossa atividade. No caso, como eu trabalho com curso de licenciatura, também é fundamental, né, implementar algumas discussões ligadas ao exercício da profissão docente, né, ou seja, como aquele tema que nós estamos discutindo ali na sala de aula, ele se relaciona com o ensino de química lá no ensino médio. Eu estou formando professores. E bem, trabalhar numa superação do que de pensamento Enem, né, que muitas vezes eles trazem, que assim, se eu tenho uma determinada questão, eu tenho que saber qual é a resposta, ao invés de pensar como eu construo essa resposta, como eu resolvo esse problema. Ou seja, eu tenho que trabalhar a construção de um pensamento químico com eles. Isso envolve, então, trabalhar a metacognição relacionada aos paradigmas que hoje são aqueles que se apresentam dentro da ciência técnica. Então, com base nesses paradigmas, eu posso utilizar ferramentas metacognitivas para resolver problemas, resolver questões que me são colocadas. Lógico que, como qualquer trabalho refletido, qualquer trabalho pensado, eu não posso partir, né, só das minhas convicções pessoais. Eu fui para a literatura buscar material que desse suporte a algumas dessas ideias, principalmente essa ideia que era a construção do pensamento químico. Então, busquei vários artigos sobre o ensino de química, tanto no ensino médio quanto no ensino superior. 2 artigos que me ajudaram muito nesse processo são esses 2. Eu acho que eles são muito específicos, né, para a área da química, mas que eu acho que trazem algumas questões interessantes para o ensino das áreas de ciências, né, das áreas científicas de uma forma geral, como esse trabalho da professora Mercedes da Emerite, né, sobre a química escolar, em que ela faz uma discussão muito interessante sobre o pensamento químico, e outro da professora Ana Sevigno e do professor Vicente Talanker, que o professor Vicente Talanker, ele é uma sumidade na área de ensino de química, é professor da Universidade do Arizona. Então, os trabalhos dele são muito importantes e esse trabalho, especialmente, me ajudou muito a organizar as ideias. Além disso... Professor Joaquim, Oi. A gente só pediria que você desligasse a sua câmera, porque a gente está vendo você e o som está um pouco ruim. E pediria aos demais participantes também que desligassem as câmeras, por favor. A gente, na verdade, está te vendo, Joaquim, também. Então, seria interessante deixar só a apresentação para ver se a gente melhora a taxa de transmissão. Okay. Obrigada a todos. Desculpe a interrupção. Tudo bem. Mas continuam vendo a apresentação? Sim, continuamos vendo. Obrigada. Eu também fui em busca, né, de uma teoria de aprendizagem que pudesse dar suporte às propostas. Já há algum tempo, né, estudo a questão das teorias de aprendizagem e decidi realmente trabalhar com aquela que sempre foi a que me chamou mais a atenção, no sentido de que eu entendo que ela traz reflexões que eu considero mais adequadas para o tipo de atividade que eu realizo,
que é a psicologia histórico-cultural, cujo expoente máximo é o Vygotsky, mas que, enfim, temos vários outros autores aí trabalhando nessa linha. É uma teoria muito rica, lógico que aqui a gente não vai poder entrar em detalhes sobre ela, mas, realmente, o que Vygotsky nos coloca é que, ao longo do processo de aprendizagem, nós precisamos mobilizar as funções psicológicas superiores. Então, o Vygotsky ele vai definir, né, diversas funções psicológicas, desde a memória, a linguagem, o pensamento, e fala para a gente que essas funções psicológicas elas funcionam em dois níveis, mas que não são dois níveis estanques, são dois níveis que se intercomunicam, que estão presentes o tempo todo. É um nível primário, que seria um nível involuntário, e um outro nível superior, onde nós mobilizamos essas funções de uma forma voluntária. Então, Vygotsky ele, nos aponta a importância de mobilizar essas funções psicológicas desse nível voluntário superior. Ele também nos fala, né, da importância da negociação social dos sentidos, do que a gente fala, né, a negociação social dos símbolos, porque são os símbolos que fazem a intermediação entre o aluno e o conhecimento. E esses símbolos, eles precisam, o significado desses símbolos, né, precisam ser negociados socialmente antes do processo de internalização. Eu só internalizo aquilo que tem o seu sentido negociado previamente, né? Então, a interação social precede a internalização. E ele também fala de um conceito que é a zona do desenvolvimento iminente, que em alguns textos chamam de zona de desenvolvimento proximal. Então, a ideia é que eu tenho aquilo que o aluno já sabe, né, que é o desenvolvimento real dele, aquilo que ele já sabe, que ele já internalizou, que ele já incorporou na sua estrutura cognitiva, e isso eu não preciso avaliar. Isso ele já sabe. Não preciso me preocupar em ficar avaliando isso. O que o Vygotsky nos coloca é que o importante é nós trabalharmos com a zona de desenvolvimento iminente do aluno, ou seja, é aquilo que está logo além dessa zona real, né, daquilo que ele já sabe. Nessa zona de desenvolvimento iminente, o aluno não consegue ainda resolver as questões, né, os problemas sozinho, mas consegue fazê-lo com a ajuda de um professor ou de colegas mais experientes. Então, para o Vygotsky, né, para a psicologia histórico-cultural, o nosso grande desafio é exatamente trabalhar com o aluno nessa zona de desenvolvimento iminente, para que ela possa ser incorporada ao que ele sabe, e com isso essa zona se expande, né? Ela avança. Então, sempre eu terei uma zona de desenvolvimento iminente onde trabalhar. Então, se eu pensar na disciplina de Química Orgânica, significa que ao longo do semestre, essa zona de desenvolvimento iminente, ela vai paulatinamente sendo incorporada ao desenvolvimento real, né, daquilo que o aluno já sabe, e eu vou avançando para essa nova área do desenvolvimento, da zona de desenvolvimento iminente. Então, eu tenho que pensar em como trabalhar na ZDI do aluno ao longo do semestre. Bem, com base, eu cheguei à conclusão de que eu precisava, então, mudar drasticamente a minha forma de avaliação, trabalhando com foco na avaliação formativa e cooperativa, ou seja, numa avaliação que me permitisse diagnosticar de que forma estamos avançando em zona de desenvolvimento iminente desse aluno, e também trabalhar um tipo de avaliação que permita a cooperação entre os alunos, que faça com que eles também compartilhem, que eles negociem esses significados aí ao longo do trabalho. E com os resultados disso, eu poder ir moldando o meu trabalho docente, né? Identificar aquilo que o aluno, os alunos, né, já conseguiram superar, já posso avançar, e aquilo que, olha, isso aqui não ficou bom, ainda não conseguiram desenvolver
é bem esse conceito. Então, eu tenho que retomar e trabalhar um pouco mais isso. Então, isso me permite modulando a minha atividade enquanto professor. Eu também decidi distribuir o processo avaliativo ao longo do semestre, então, ao invés de ter apenas 2 provas escritas, eu tenho várias avaliações ao longo do semestre, utilizando diferentes instrumentos de avaliação, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Mas priorizando as atividades dissertativas, principalmente porque eu estou trabalhando com formação de professores. Eu preciso trabalhar com eles uma superação dessa dificuldade em transformar pensamento em linguagem escrita. Eu preciso trabalhar com eles a superação desse gap aí, né? Então, é importante trabalhar com atividades dissertativas, mas posso trabalhar isso dentro de um processo formativo. No caso específico da química orgânica, eu preciso trabalhar dessas atividades também a capacidade de representar estruturas, conceitos químicos, enfim, trabalhar no nível representativo do ensino de química. Né? Na química nós temos o famoso triângulo de Johnson, que fala que o ensino, né, incorpora tanto aspectos macroscópicos como microscópicos e representacionais. Então, isso tudo precisa estar incorporado na minha avaliação. Bem, então, em geral, a minha solução, né, que eu tenho puxado para essa disciplina é o ensino híbrido, também chamado por diversos autores, né, como blended learning. Então, associando aspectos do ensino remoto ao ensino presencial, agregando tecnologia de informação e comunicação, ensino presencial, com a manutenção da aula presencial. Eu não deixo absolutamente dar nenhum minuto de aula. Então, todas as aulas presenciais continuam existindo, porém, agora com um suporte para o qual eu uso o FRJ, né, a nossa plataforma Moodle, e é riquíssimo, tem um conjunto imenso de possibilidades, de ferramentas que podem auxiliar o professor no seu trabalho docente. Em relação às aulas presenciais, a minha opção é por trabalhar com algumas metodologias relacionadas à PBL, e no caso PBL como aprendizagem baseada em problemas. Aqui nessa figura, né, nesse esquema, né, nós temos uma comparação, né, entre o ensino tradicional e o ensino baseado em problemas. Então, basicamente, né, o ensino tradicional é entendido como o professor falando, né, ou alguém, né, dizendo ao aluno aquilo que ele deve saber, aquilo que ele precisa aprender, o aluno memoriza, e depois os problemas são utilizados para ilustrar como aplicar esse conhecimento adquirido ou para reforçar esse processo. Então, normalmente muito baseado lá nas ideias do Skinner. No Problem-Based Learning, né, aprendizagem baseada em problemas, a gente trabalha com diversos tipos de problemas. O ideal é que sejam problemas do mundo real, né, problemas reais, não necessariamente. A gente pode trabalhar com estudos de caso, fictícios, enfim, existem várias formas de construir esses problemas. E trabalhar com o aluno a resolução desses problemas de forma que ele possa ir identificando o que ele precisa saber, o que ele precisa aprender para resolver esse problema. Identificar aquilo que ele ainda não sabe, mas é necessário para resolver esses problemas. Então, novamente, aqui a gente trabalha com a metacognição, fazer com que o aluno entenda como que ele pode aprender aquilo que ele ainda não sabe, como ele pode identificar o que ele precisa aprender. E com isso, então, ele aprende e aplica aquilo que ele aprendeu na solução desse problema. Então, a gente inverte um pouco aí a ordem. Eu também procuro, nas aulas, identificar o conhecimento prévio do aluno sobre os assuntos. A gente não pode imaginar que o aluno é uma tábua rasa, né, usando aquela
ideia, né, dos linguistas ingleses, principalmente Boykin, né, de que o aluno é uma tábula rasa que chega lá sem nenhum tipo de conhecimento acerca daquilo que a gente vai falar. Muitas vezes eles chegam, né, já com vários conhecimentos, algumas vezes do senso comum, mas é necessário que eu saiba o que ele já conhece, eu acho que conhece sobre o assunto, para que eu possa trabalhar em si. Um caso clássico na minha disciplina é a questão da nomenclatura. Normalmente eles chegam achando que sei todas as regras de nomenclatura, quando normalmente no ensino médio, regras completamente erradas, e isso dificulta bastante o trabalho. Mas eu preciso saber como que eles construíram isso, o que eles acham que sabem sobre o assunto, para que eu possa trabalhar em cima, escolher exemplos que mexam exatamente com essas questões. Como eu trabalho muito com discussão em grupo, eu preciso de um espaço físico adequado, que no meu caso eu considero salas lá do F3, do CCMN, salas amplas, as cadeiras móveis, então fica mais fácil eles se organizarem em grupos para fazer algumas discussões. Fazer apresentações curtas, né, de pequenas falas, e depois colocar vários exemplos, exercícios, questionamentos para eles discutirem, depois a gente toma isso e vai avançando. E eu pessoalmente gosto muito de usar o quadro branco, tem uma coleção de canetas coloridas que eu gosto de utilizar. Eu acho que para essa disciplina funciona melhor do que uma apresentação de slides, embora em outras situações eu também uso slides, mas eu percebi que o uso do quadro branco fornece o tempo e a dinâmica necessária em muitas situações para que essa interação com os alunos seja mais eficiente. Então, lá da UFRJ, né, eu divido ele nos tópicos da disciplina, onde eu coloco dentro de cada tópico vários artigos e vídeos que eles podem utilizar como material complementar, além, lógico, dos livros, né, que são indicados para leitura. Em momento nenhum nós precisamos dos livros lá na área. E em termos de atividades avaliativas, eu trabalho com atividades avaliativas obrigatórias e complementares. As avaliações obrigatórias são de dois tipos, né? Eu tenho algumas questões de autocorreção, então, ou são questões de múltipla escolha, ou questões de uma resposta de texto curto, que o próprio sistema faz a autocorreção. Isso serve como um instrumento de diagnóstico do aluno, entender rapidamente como que está a aprendizagem dele naquele tema. Então, eu vou falar um pouquinho mais de detalhes sobre como eu trabalho com autocorreção, mas eu acho que é um instrumento interessante para que o aluno possa fazer um autodiagnóstico da sua aprendizagem. Mas também tem questões avaliativas dissertativas, então, mesmo que ele tem que escrever com um bom nível de profundidade nos conceitos de química. Eu também ofereço algumas atividades avaliativas complementares, como alguns fóruns de discussão, a elaboração de alguns textos dissertativos a partir da leitura de artigos científicos, e uma atividade avaliativa complementar que, para mim, é muito importante, é a elaboração de mapas conceituais. Eu não sei se vocês conhecem essa ferramenta, mas ela é muito interessante, ela vem lá da teoria de aprendizagem do Ausubel, né, da teoria da aprendizagem significativa. Então, um aluno do Ausubel, o Nova, que desenvolveu essa ferramenta dos mapas conceituais, que é uma ferramenta muito poderosa em termos de organização dos conceitos, organização hierárquica dos conceitos. Então, quando o aluno prepara o mapa conceitual e me pega e eu analiso o mapa conceitual do aluno, eu consigo ver que tipo de relação ele está estabelecendo entre os conceitos, principalmente entre conceitos mais gerais e os outros mais específicos. Eu consigo verificar que muitas vezes eles estabelecem relações equivocadas entre os conceitos. Isso me ajuda a fazer uma apreciação
mais individual com esse aluno, discutir essa relação com ele, né? Essa relação de conceitos com ele. Então, é uma ferramenta que, para mim, é muito útil quando o aluno faz a avaliação, ele elabora os mapas conceituais. Bem, em relação às questões de correção, eu uso vários tipos de correção, então tem questão de múltipla escolha de uma resposta, de mais de uma resposta, de texto curto. No caso das estruturas, eu uso uma ferramenta externa do Moodle, que é o OpenOM, que permite estruturas 2D, estruturas 3D, projeções de Newman. Que, então, como é um sistema de correção, como eu falei, isso permite que o aluno faça um diagnóstico da sua aprendizagem rapidamente. Em média, eu deixo esses questionários de correção abertos ao longo de uma semana. Isso não significa que ele vai ter uma semana inteira para responder. Ou seja, ao longo dessa semana, ele pode acessar o questionário. Mas uma vez que ele acessa o questionário, ele tem de 1 hora a 1 h e meia, dependendo do nível de complexidade, 1 hora a 1 h e meia para completar as questões. Dependendo da complexidade, até um pouco menos de tempo. Então, em função da complexidade do número de questões, eu vario o tempo de resposta. Em média, em cada questionário, eu coloco 5 questões, eu tenho um banco de questões para cada tópico. Normalmente eu tenho aí um banco que envolve umas 50 questões, em alguns casos, outros um pouco menos, tá? Porque o sistema faz uma escolha aleatória das questões dentro do banco, lógico, dentro de cada tópico. Tá? Eu também, para essas questões de autocorreção, eu permito que o aluno faça 2 tentativas, ou seja, ele faz a primeira tentativa, tem ali uma semana, né, de abertura do questionário, vou dizer que no primeiro dia ele faz uma tentativa, ele abre o questionário e responde lá as 5 questões, quando ele fecha as 5 questões, ele recebe a nota, automaticamente ele viu lá que tirou 4, tá? Então, a gente faz novamente esse questionário. Tá? Que eu programo o sistema de forma que tem que esperar no mínimo 24 horas para a segunda tentativa. Professor Joaquim. Oi. O som está picotando bastante. O seu som, a gente já pediu para todo mundo desligar as câmeras aqui. Enfim, eu não sei se valeria a pena o senhor sair e entrar de novo para ver se melhora um pouco a taxa de transmissão, porque a gente está entrando num aspecto bem importante aí da sua apresentação, ou talvez o seu microfone, eu não sei, porque tem algumas pessoas reclamando que está bastante picotado. Eu posso sair e entrar de novo. Se isso melhora. Ou então, eu não sei se tirar o fone, usar o microfone do notebook, talvez a gente fazendo um teste agora, poderia ser? O problema é que eu não estou com o notebook. Eu estou com o PC, né? Rita, mas tem algumas pessoas dizendo que o som está chegando bom para ela. Pelo menos no chat foi o que eu entendi. Que para mim agora deu uma piorada bastante grande, como tem pessoas reclamando. Talvez desplugar e plugar o microfone, não sei. Ou então a gente tentar dar o senhor entrar de novo. Eu acho que eu vou sair e entrar de novo. Joaquim, se a sua conexão for de Wi-Fi, tenta ficar perto do modem. Se for via cabo, melhora mais ainda. Eu posso tentar aproximar um pouco do modem, mas a gente já está bem perto. Então, pode ser também um número, não sei, porque como está um número bem grande de pessoas, né, pode ser que esteja sobrecarregando, né, o verdade. sistema. Pode ser. Eu acho melhor eu sair e entrar de novo, né?
Vamos fazer essa tentativa. Peço que todos fiquem, por favor. Obrigada. Deixa eu só achar aqui onde que eu saio. Aqui. Diego tem que agora ficar atento aí à entrada do professor Joaquim, por favor. Uma vez aprovado, Rita, não é necessário aprovar novamente, tá? Pode ficar tranquilo. Ah, obrigada. Obrigada. Diego, ele está dizendo que está aguardando a permissão. Diego, me ouve? Eu ouço sim, mas aqui não chegou nenhum pedido. Uai, gente. Bom dia. Uma outra possibilidade que funcionou algumas vezes, né, comigo, foi ele enviar essa apresentação para uma outra pessoa e uma pessoa vai fazendo a apresentação, né, o upload da apresentação, e a internet dele fica só para o microfone dele, né, fica só para a parte de áudio. Essa acho que pode ser uma tentativa também, caso não melhore agora com ele retornando de novo. Tá, obrigada. Pessoal, só um minuto que a gente está resgatando o Joaquim. Diego, ele não está conseguindo entrar. Estranho, porque duas pessoas pediram para entrar agora e entraram. Não, entrou. Joaquim, estamos vendo você já. Precisa abrir o microfone. Ok, estou aqui só compartilhando, tentando compartilhar. Olha, uma sugestão, professor Joaquim, era que fizeram enviar a sua apresentação, talvez para o Diego, né, Diego? E o Diego faz a apresentação para o senhor e o senhor fica só no microfone. Pode ser. Diego, qual é o seu e-mail, por favor? A gente pediria só um pouquinho de paciência, que esses problemas tecnológicos são imprevisíveis, né?
Na verdade, é só para a gente ir testando, né? Para quando a gente for trabalhar com os alunos. Professor Joaquim, o e-mail do Diego, do nosso apoio aqui, da decania, diego@ct.frj.br. Diego@ct.frj.br. Agora o Diego vai compartilhar a sua apresentação no ponto que a gente parou, né? E aí o senhor ficaria só no microfone. Seria uma tentativa, né? Ok. Acabei de enviar. Vamos aguardar o Diego, então, por favor. Obrigada. Você já vem a tela? Ok, estou vendo a tela. Estamos vendo, sim. Vamos me informar qual é o slide correto. 13. Aí. Não, no anterior. Aí. Tá ok. Obrigada. É só me informar quando tiver que mudar, tá ok, gente? Ok, pode deixar. Vocês me ouvindo bem agora, né? Alô? Vamos testar, vamos ver. Mas vocês me ouvem? Estamos ouvindo. Ok. Bem, então, como eu estava falando, né, as questões de autocorreção, eu acho que eu parei exatamente quando eu estava falando aqui das duas tentativas, né? Então, o aluno abre o questionário, ele tem lá 1 hora, 1 hora e meia para responder as perguntas. Ele fecha, o sistema automaticamente dá a nota para ele, vamos dizer que ele tirou 4, ele pode fazer uma segunda tentativa, mas eu faço com que o sistema obrigue uma espera de no mínimo 24 horas. A minha esperança é que nesse período de 24 horas ele estude, né, ou me procure para tirar dúvidas sobre as questões que ele fez, né? Quando ele entrar de novo, ele não vai receber as mesmas perguntas. Eventualmente até pode acontecer, mas ele não vai receber as mesmas perguntas, de uma forma geral, né? Então ele vai receber outras perguntas sobre o mesmo tema. Então, se ele tiver estudado, tiver superado as suas dúvidas, ele deve ter um desempenho melhor. Como eu falei para vocês, as questões são aleatórias, então escolhendo dentro do banco de questões. Agora, eu não dou gabarito, né, porque eu tenho a
esperança, né, de que eles venham discutir as dúvidas comigo. Se eu der o gabarito, eu sei que ninguém vai me procurar. Vai lá, a resposta certa é tal. E, enfim, ele recebe a nota da primeira tentativa. Assim que ele termina, ele recebe a nota da primeira tentativa e pode fazer a segunda 24 horas depois. Mas ele não recebe qual é a resposta certa da que ele errou. Tá? Bem, essas questões de autocorreção, esse questionário de autocorreção entra com peso 1 na avaliação. Pode mudar, por favor. Além desse questionário com as questões de autocorreção, eu também faço questionários dissertativos. Desde ideia, um período de uma semana, em média, dependendo da complexidade das questões, um pouco mais de tempo, principalmente na época que se coincide com prova de cálculo, de física, eu dou alguns diazinhos a mais, para que eles possam se dedicar a estudar a química orgânica. Normalmente, esses questionários têm 3 a 4 questões, pode ter mais, mas, enfim, eu acho que é um número adequado. De novo, tem um banco de questões que o sistema seleciona aleatoriamente dentro daquele tópico. Eles têm uma tentativa antes de eu fazer a correção, né? Porque, lógico, se a questão é dissertativa, o sistema não tem como fazer a autocorreção. Então, o que acontece? Eles fazem a tentativa, põem a resposta deles. Quando encerra esse período de uma semana, eu faço a correção e abro novamente o sistema para que eles possam fazer uma nova tentativa. Para que, com base no desempenho deles nessa primeira tentativa, eles possam vir tirar dúvidas, discutir, estudar um pouco mais antes de fazer a segunda tentativa. Então é isso, né? É importante eles entenderem que existe uma disponibilidade do docente para tirar dúvidas e discutir as respostas deles. Isso, na verdade, talvez seja o mais difícil, porque muitos deles realmente têm medo. Alguns chegam a perguntar assim, mas professor, pode tirar dúvida mesmo? Eles, às vezes, não acreditam que o professor possa tirar dúvidas. Então, é muito importante estabelecer essa relação de confiança com eles. Como eu falei para vocês, né, as questões são aleatórias, elas são agrupadas por tipo, por assunto, por grau de dificuldade, dentro do banco de questões lá no AVA, da UFRJ. Isso ajuda muito na estruturação do questionário. Eu posso, por exemplo, se eu tenho questionário, vamos dizer, de propriedades físicas e químicas, eu posso selecionar uma questão sobre solubilidade, uma questão sobre ponto de fusão e uma de ponto de ebulição. Eu posso ter uma de ponto de ebulição e ponto de fusão nível básico e outra de nível mais complexo. Eu posso organizar o meu questionário em função desses diferentes grupos de questões que eu tenho no meu banco. Novamente, não há gabarito, mas dissertativo, então realmente não como ter gabarito. E a ideia, até para que eles não façam um banco de gabaritos, eles têm um banco de respostas que eles elaboraram? Claro que tem. Eu não sou bom de achar que eles não fazem, que eles não têm. Mas o interessante é que isso força, isso acaba levando com que eles leiam respostas de outros alunos e reflitam se aquilo está certo ou está errado. Esse processo analítico é muito interessante. Bem, essas avaliações dissertativas, elas têm peso 3. Então, elas têm um peso muito grande e eles realmente tiram muitas dúvidas. Depois, né, que eles se acostumam com a ideia de tirar dúvidas com o professor, eles realmente procuram bastante, perguntam bastante, tiram dúvidas, tanto em aula quanto fora da aula, antes de responder aos questionários. Pode passar, por favor. Bem, os resultados que eu obtive ao longo desse processo. Primeiro, o discurso deles em sala de aula melhorou significativamente. A gente observa
essa melhora no discurso deles, né, na qualidade das respostas que eles dão em sala de aula, muito nitidamente ao longo do semestre, né? Fica muito claro que eles vão incorporando esses conceitos. O discurso em sala de aula melhora muito. No final do semestre, então, é muito bom. E a aula acaba indo muito rápida no final, porque eu não preciso ficar voltando em vários conceitos, eles já estão bem afiados. A qualidade das respostas dissertativas também melhora bastante, né, ao longo do semestre. A gente continua tendo problemas nessa tradução, né, do pensamento para a linguagem escrita, mas melhora, a gente consegue observar uma melhora ao longo do semestre. Também não vou ter ilusão de que uma única disciplina vai resolver todos esses problemas. A gente observa também o tratamento gradativo da procura dos alunos para tirar dúvidas. Isso é muito importante, né? Essa interação é muito rica, e eles fazem grupos para ver tirar dúvidas, enfim, é um processo bem interessante. A consequência disso é que a retenção na disciplina praticamente hoje não existe mais. Então, dificilmente eu tenho um aluno ficando reprovado por média na disciplina. Todos que vão até o final e fazem todas as avaliações conseguem ser aprovados. Eu tenho uma certa evasão, mas que não é uma evasão muito superior à que eu tinha antigamente. Então, numa turma de 25 alunos, por exemplo, normalmente eu tenho aí 4 a 5 trocamentos ou abandonos ao longo do semestre. Então, a maior parte da turma continua na disciplina, né, do início ao fim e consegue ser aprovado. Uma questão que muitos me perguntam, né, em relação ao plágio, os alunos não copiam as respostas? Eu digo, não, esse é um problema que eu dificilmente tenho. Por quê? Por 2 motivos. Um, eu sou extremamente rigoroso em relação ao plágio. No primeiro dia, eu já aviso a eles. Se pegar qualquer tipo de plágio, né, cópia de questão, ou do outro colega, ou de algum texto da internet, eu não zero só aquela questão, eu zero o questionário inteiro. Tá? Então, eu sou muito rigoroso em relação a isso, e eles realmente não arriscam. Mas o mais importante é que eu construo questões em que eu penso que eles vão discutir aquelas questões entre eles. Né? Eu sei que eles têm lá, né, diversos materiais, xerox no campo acadêmico, com várias perguntas que eu já fiz ao longo, né, dos semestres. E eu acho isso ótimo, porque se eles discutem entre eles, se eles discutem com outros alunos, eles estão aprendendo. Esse é o objetivo final. Tá? Então, assim, eu construo enunciados que já são refletidos, né, em termos de, olha, eles vão pensar nesse enunciado antes. Isso aqui não vai ser uma surpresa para eles. Mas o que eu vou avaliar em termos da qualidade da resposta deles, do grau de complexidade da resposta deles, consegue dar conta disso. Tanto é que as médias não são 10 para todo mundo. Tá? Muito pelo contrário. Esses questionários, eles têm as médias são sofríveis no início e depois vão melhorando, eles vão melhorando a qualidade do discurso deles, né, da organização dos pensamentos, da complexidade, vão entendendo que não é para responder sim, não, né, tem toda uma elaboração aí dessas perguntas, dessas respostas. Então, assim, a gente vê que a média final das turmas não para todo mundo como se fosse assim, opa, né, tão fácil que todo mundo passa, por isso que a evasão é 0, a retenção é 0. Não. É um processo que a gente vê que eles realmente estudam. Tá? E assim, a gente não pode também partir do princípio que os alunos necessariamente vão faltar ou necessariamente não querem aprender, ou muitas das concepções que às vezes a gente
houve, né, no nosso meio, né? Acho que na medida que a gente trabalha com uma parceria mesmo com o aluno nesse processo, que ele entende que a disciplina não é um obstáculo que ele tem que superar, mas sim um processo de aprendizagem, a gente consegue adesão. Acho que não são de todos, né, mas a gente consegue adesão de uma boa parte dos alunos nesse processo. Pode avançar. Bem, quais são os desafios que eu ainda entendo que eu tenho à minha frente, né? Primeiro, criar novos materiais instrucionais. Acho que você pode dar um clique, que eu acho que tem uma figurinha para aparecer ainda. Acho que estava... Diego, pode dar um clique para ver se aparece essa imagem que deveria estar aparecendo. Isso aí. Então, o desenvolvimento de novos materiais instrucionais para a disciplina, por ser um exemplo, eu estou preparando uma coleção de vídeos curtos sobre nomenclatura de compostos orgânicos, que eu botei lá no meu canal do YouTube, que, enfim, né, os alunos poderão consultar como um material suplementar. No caso do ensino híbrido, agora que a gente vai fazer ensino remoto, eu vou disponibilizar esse material para eles realmente terem o primeiro contato aí com a questão da nomenclatura de compostos orgânicos. Eu acho que preparar novos materiais institucionais exigem um tempo, né, de elaboração, de planejamento grande, mas eu acho que vale a pena o investimento, porque isso depois fica. Né? Você vai gastar um tempo para desenvolver esses materiais, mas depois eles só precisam de umas revisões esporádicas. Então fica um material disponível aí para acompanhar o trabalho. No meu caso, né, eu tenho bastantes desafios ainda a vencer em relação com estabelecer essa relação, né, com o ensino da química orgânica escolar, já que eu estou trabalhando com alunos de licenciatura, estão trabalhando na formação de profissionais da educação. Um outro desafio que tem também é a inserção das questões sociocientíficas aí nesse trabalho de problematização. Então, eu tento trazer já algumas coisas, por exemplo, no caso de ligação química, que começa com eles com discussão sobre combustíveis, eficiência de combustíveis, e a gente vai numa discussão até chegar nas ligações químicas. Mas eu gostaria de trazer mais questões sociocientíficas para eles conduzir as discussões. Eu acho que a disciplina precisa ainda também de uma adequação de ementa, ela é grande demais, no meu ponto de vista, mas, enfim, isso também é uma questão muito específica. Mas uma coisa que eu acho que é válida para a gente conversar aqui é a questão da análise de dados quantitativos que o Moodle fornece. Para cada atividade avaliativa, para cada coisa que o aluno faz no Moodle, o sistema gera uma quantidade de dados imensa. Então, eu posso saber quantas vezes ele logou, quanto tempo ele ficou logado, quantas vezes ele acessou um material instrucional, quanto tempo ele levou para responder cada questão, o nível de acerto de determinada questão. Enfim, o Moodle gera uma quantidade de dados imensa. Eu confesso que eu tenho dificuldade de ter tempo para conseguir analisar todos os dados quantitativos que o Moodle fornece. Mas isso é riquíssimo, ajuda muito em pensar a disciplina, né? Pensar na condução dos trabalhos. Um outro desafio que eu acho que é interessante, que se posto agora, é a questão do ensino por competências. Então, para todas as disciplinas para todas as áreas, nós temos um conjunto de competências que são estabelecidas lá nas diretrizes curriculares. Eu acho interessante a gente começar a incorporar essas competências dentro do Moodle, né, do nosso trabalho. Eu tenho algumas críticas em relação a esse ensino de competência por competências. Eu acho que a coisa não é tão tecnicista quanto pode parecer por essa metodologia, mas isso não quer dizer que a gente tenha que jogar tudo fora. Acho que tem algumas questões interessantes que a gente pode usar. E o Moodle é uma ferramenta que permite
que nós avaliemos, né, a aquisição de competências dos alunos ao longo da trajetória. Então, isso é alguma coisa que eu estou estudando no momento e pretendo incorporar aí no meu trabalho. E, por fim, né, eu acho que também é interessante pensar em inserir outras plataformas nesse processo que tem ferramentas que estão disponíveis no Moodle. Um exemplo, está no próximo slide, Diego, se você puder passar. Por exemplo, a plataforma GoLab, que é uma plataforma da União Europeia, que dá acesso a diversos laboratórios e aplicativos, laboratórios virtuais, laboratórios remotos e aplicativos, que permitem a criação de espaços de aprendizagem interativa, onde o aluno pode fazer um percurso, em que ele vai ter acesso a material instrucional, vai ter acesso a vídeos, vai ter acesso a um conjunto de discussões e também atividades, por exemplo, formulação de hipóteses, construção de mapa conceitual, o uso desses aplicativos, o uso desses laboratórios virtuais. Então, na área de química é difícil ter um laboratório remoto, mas, por exemplo, na área de física tem vários laboratórios remotos disponíveis, então é possível pensar no emprego de alguns desses laboratórios remotos nesses espaços virtuais. Então, acho que também pensar, né, no uso dessa plataforma e de algumas outras que estão disponíveis dentro desse sistema de aprendizagem é interessante. Assim, rapidamente, né, uma ideia do que foi feito, né? Só para concluir, Diego, se você puder passar o próximo slide, nós estamos organizando, né, a partir dessas discussões que nós tivemos com o Iris, com Rita, com os coordenadores do CT, nós estamos organizando um curso de 30 horas para os professores de centros de tecnologia. O nome vai ser esse, Debate sobre Aprendizagem no Ensino Superior Público. Não tem por objetivo ser um curso de treinamento a usar o Moodle, mas ele usará o Moodle e usará as ferramentas do Moodle. A ideia é que a gente possa, nesse trabalho, apresentar essas ferramentas, mas é muito mais discutir sobre a construção desses ambientes, né, as reflexões que são necessárias para a construção desses ambientes dentro de um espaço que é uma universidade pública como a UFRJ. Então, tanto complexos de formação de professores quanto a reitoria de graduação estão trabalhando no sentido da construção desse curso. A gente espera oferecer as inscrições em breve. Bom, então é isso. Diego, passar o próximo slide. Eu agradeço a atenção de vocês, estão os meus e-mails aí, tá? Se vocês quiserem entrar em contato. E é isso, obrigado, e eu fico à disposição de vocês para as perguntas, enfim, tentar responder alguma coisa, se eu conseguir. Bom, obrigado. Esse aí pode apagar, pode tirar, esse daí eu não vou falar sobre isso, não. Esqueci de tirar esse slide. Bom, obrigado, Diego, pelo apoio aí. Obrigada, Joaquim, pela apresentação. Foi muito interessante, enriquecedora, né, de um exemplo de prática, né, já de avaliação em atividades remotas. Nós temos algumas perguntas aqui que eu sugiro fazer em bloco de 3, né? Anotei aqui também que tem outros professores aqui fazendo pergunta no chat. Então, eu não sei, Joaquim, se a gente pode fazer essa dinâmica, fazer 3 perguntas, você responder, e por assim diante. Então, só esqueci de me apresentar, sou Rita Cavalieri, trabalho na Decania do CT, na Coordenação de Integração Acadêmica, que tem como por objetivo promover atividades transversais às unidades do Centro de Tecnologia. A primeira pergunta é do professor Sérgio Jorais: quantos alunos há em uma turma típica e se as avaliações são presenciais? Também sobre o mesmo professor Sérgio, como avaliar e pontuar as atividades nos fóruns
e dos mapas conceituais. O professor, então, fazendo o terceiro bloco aqui, a temporização para alunos responderem acontece dentro da plataforma Moodle. O mesmo acontece com a aleatoriedade das avaliações a partir do banco de questões? Então, é isso. Ok, deixa eu só terminar de olhar aqui. Eu não esqueci. Eu posso repetir também, não tem problema. Então, eu consegui anotar. Se eu, por um acaso, esquecer de responder alguma coisa especificamente, vocês me avisam que... Bem, em termos de número de alunos, nessa disciplina eu tenho em média 25 alunos. São turmas que eu considero pequenas. É por isso que eu consigo trabalhar sozinho nessas turmas. Eu sei que turmas grandes, né, essa metodologia vai ficar complicada. Mas aí eu acho que a gente tem uma visagem lá do EAD importante, né, no sentido de que ter tutores é algo que nos ajuda muito nesse processo. Então, eu, pessoalmente, acho que, principalmente para as turmas grandes, seria interessante mobilizar, por exemplo, os alunos de pós-graduação para ajudar nesses processos. Principalmente a gente que tem que fazer disciplina de prática docente, né, enfim. Eu acho que é uma boa alternativa e permite, né, uma experiência grande. Essas avaliações, elas não são presenciais. A única avaliação presencial que eu faço, seja em sala de aula, é a prova final. Aí assina no papel, em sala de aula, né, aquela coisa tradicional. Todas as outras são feitas na plataforma. Então, ele faz no horário que ele achar adequado. Se ele preferir fazer na universidade, ele faz na universidade. Se ele preferir fazer em casa, ele faz em casa. Mas aquele período de tempo, por exemplo, tem uma semana, ele tem que fazer aquela avaliação dentro daquela semana. Então, ele perde. Mas é remota. Tá? Aí eu vou aproveitar a temporização e a aleatoriedade são atributos do sistema. Então, na hora que eu configuro a atividade questionário, né, porque essas avaliações eu faço, né, usando a ferramenta questionário do Moodle, na hora que eu configuro, eu já defino, quer dizer, na verdade, na configuração, eu defino a temporalidade, né? Então, o período que o questionário vai estar aberto e, uma vez que o aluno abriu, quanto tempo ele terá para responder. Isso tudo eu defino lá nas configurações. A aleatoriedade das questões eu defino na edição do questionário. Então, quando eu crio o questionário a partir do meu banco de questões, eu posso indicar que eu quero que ele seja construído com questões aleatórias. E aí, dentro de um mesmo questionário, eu posso conjugar questões de diferentes bancos de questões. E aí eu posso selecionar questões aleatórias dentro de cada um desses tipos para compor este questionário específico. Em relação à atividade fórum e mapas conceituais, essa avaliação realmente é complicada. Né? Por isso que eu não coloco como uma avaliação obrigatória. Ela é uma avaliação complementar. Ela, na verdade, eu estruturo de um tal jeito que a nota atribuída a ela não vai influenciar na aprovação ou não na disciplina. Por quê? Porque o objetivo com elas é verificar o quanto esse aluno consegue desenvolver o discurso dele, principalmente na questão do fórum. Aí o fórum ele precisa ser muito focado. Acho que o problema que às vezes a gente tem nos fóruns é que eles são um pouco generalistas demais. Então, eu estabeleço questões específicas a serem discutidas no fórum. Mas é claro, né, é muito diferente avaliar isso num fórum ou num questionário. Em relação ao mapa conceitual, por princípio, né, a gente não pode pontuar um mapa conceitual, né, porque é como estão organizados os conceitos na cabeça do aluno. Então, é realmente um tipo de avaliação
um objetivo muito diagnóstico. Eu quero entender como esse meu aluno está construindo e correlacionando conceitos. E, a partir disso, eu posso chegar a ele e discutir a especificidade da aprendizagem dele. Então, por isso que essas avaliações, elas não são obrigatórias e elas não contribuem para a aprovação. Se o aluno fizer ou não fizer, isso não vai mudar a nota necessária para a aprovação. Quem fizer vai ganhar, e quem fizer e conseguir média vai ganhar alguns bônus, mas é só isso. Tá? Achei que essa foi a melhor maneira de evitar maiores problemas com essas avaliações de cunho mais diagnóstico, e que a avaliação pode ser um pouco mais subjetiva. Bom, obrigada. A gente, prosseguindo aqui nas perguntas, tem o professor Sérgio Jorais também, de novo, ele recebe a pergunta: o aluno recebe a nota na primeira tentativa? A adesão aos exercícios na plataforma é alta? Agora temos a pergunta da professora Denise Rocha Gonçalves. Quanto do seu tempo é utilizado com as dúvidas de estudantes? Quantas disciplinas você consegue ministrar simultaneamente usando tal método? É importante saber se conseguimos sustentar esse tipo de processo para turmas com diferentes números de estudantes. Depois, e mais uma pergunta, então, só para não ficar muito longo. Só um minutinho. Qual é a duração das aulas ao vivo? Pergunta o professor Bruno Luiz Costa. Então, acho que a gente pode encaminhar essas. Bem, deixa eu ver se eu anotei tudo. Bem, o aluno recebe a nota, quer dizer, vamos lá, no caso das questões de autocorreção, ele recebe a nota assim que ele fecha o questionário. Então, ele entrou, vamos dizer que eu tenho lá o questionário de nomenclatura de compostos orgânicos. Ele entra, faz a primeira tentativa dele. Então, vamos dizer que tenha lá 5 questões, ele responde as 5 questões. Porque ele fecha esse questionário, né, então tem um botãozinho especial lá dizendo, né, fechar e enviar as respostas. Ele clicou ali, automaticamente o sistema corrige e dá a nota para ele. Eu tenho como programar o sistema de forma que ele só receba a nota, que ele não receba qual é a resposta correta. Se, por um acaso, eu quiser fazer também que ele receba a resposta correta, isso a gente também pode fazer. Mas eu não uso essa opção. Ele sabe qual é a nota que tirou quando ele fecha o questionário. Por quê? Porque, nesse caso, eu quero que ele saiba a nota para que ele possa fazer a segunda tentativa. Por outro lado, se na primeira tentativa ele já tirar 10 e não quiser fazer a segunda tentativa, também pode ser. Tá? No caso das dissertativas, aí não tem jeito, porque não tem como o sistema autocorrigir, a pessoa tem que fazer a correção. Então, quando fecha, eu corrijo, e aí depois ele tenta de novo, recebe a nota e tenta novamente. A adesão é alta? A adesão é alta porque é obrigatório, se ele não fizer, ele não tem nota. Tá? Então, as obrigatórias não tem jeito. As eletivas, a adesão não é muito alta, varia muito de turma para turma. Eu tenho turmas em que muitos participam, muitos constroem mapa conceitual, muitos participam dos fóruns, e tem turmas que não. Tá? Isso aí varia realmente muito de turma para turma. Né? A turma, na verdade, ela funciona como um organismo complexo. Então, nós temos os indivíduos, os alunos individualmente, e temos a turma como um coletivo, e é interessante ver como as turmas se comportam de formas diferentes. Do meu tempo eu gasto tirando dúvidas? Nunca, assim, pedi, mas não é tanto tempo assim. Eu, pessoalmente, como eu dou aula à noite, nas quartas-feiras eu chego mais cedo e fico na sala de aula,
muitos me procuram nesse momento, normalmente a aula começa às 8h10, eu chego 7 e pouco, na sala de aula, sentado, fazendo as minhas coisas, se algum aluno chega para tirar dúvidas, eu tiro. Mas, assim, eles tiram muitas dúvidas durante a aula, porque como durante as aulas eu coloco problemas para eles, peço para eles discutirem em grupo, quando é um problema que eles ficam mais tempo discutindo, eu vou até os grupos, vou conversando com eles, é normalmente nesse momento que eu vou tirando as dúvidas. A sala de aula, o momento da aula é realmente um momento de maior perguntas. Tá? Mas alguns procuram fora, mas não chega nem a 1 hora por semana. Tá? Eu acho que teve uma pergunta também, quantas disciplinas eu consigo fazer isso? É difícil de eu te dar essa resposta, tá? Porque, assim, tem esta disciplina, que é uma disciplina que eu gosto de usar como exemplo, porque ela é uma disciplina, vamos dizer assim, da área dura, né? São conceitos da química orgânica. As outras disciplinas que eu trabalho são disciplinas da área de ensino de química. Então, por exemplo, eu trabalho com química na escola 3, com disciplina de metodologias ativas para o ensino de química, e uma outra dinâmica, tá? Que eu uso também, todas as disciplinas que eu ministro, eu uso esse padrão, tá? Mas são disciplinas que têm uma outra dinâmica de sala de aula, uma outra relação, uma outra epistemologia. Então, assim, eu não gosto nem de comparar, né? Porque é difícil, tá? Então, assim, agora, eu, normalmente, por semestre, eu ministro 2 disciplinas no curso de licenciatura em Química, 2 disciplinas presenciais. Tem um semestre de oferta seletiva, então são 3. Eu trabalho com 2 disciplinas no curso EAD, de licenciatura em Química, e pelo menos uma disciplina na pós-graduação. Normalmente uma no mestrado e uma na especialização. Então, eu tenho uma carga horária relativamente grande, mas enfim, né? Eu consigo administrar isso junto com o resto. Sobre o número de estudantes, assim, eu montei essa estrutura de disciplina em função de eu ter 25 alunos. É claro que se tivesse 100 alunos, a estrutura teria que ser muito diferente. O importante é a gente entender que tem uma solução que dê conta de tudo. Mesmo turma de 25 alunos, numa disciplina eu vou trabalhar de um jeito, numa outra disciplina eu vou trabalhar de outro. Então, a questão que eu acho que é a mais importante é a gente pensar que eu preciso ter uma reflexão antes da construção desse ambiente. Eu preciso ter um referencial teórico para guiar o meu caminho, né, para guiar a minha construção. Esse, lógico, né, eu sei que é um processo que não é simples, né, eu não sou formado em pedagogia, né, não fiz mestrado, doutorado na área, eu sou advindo da área dura, tá? Mas, enfim, a gente senta, estuda, né, e vai encontrando um referencial que dá o suporte à nossa atividade. Eu acho que é isso que é o importante. Uma vez que a gente encontra esse referencial, a gente está encontrando formas de construir essas possibilidades e que se adequem ao tamanho da turma, como ao tipo de disciplina, né, o tipo de assunto que eu vou tratar, quanto à minha disponibilidade de tempo, quanto, enfim, um conjunto de estruturas, né? O importante é isso, a gente entender que não existe uma solução única, tá? Mas que a nossa prática docente universitária, ela também é campo de pesquisa. Nós podemos ser pesquisadores da nossa própria prática docente. Eu acho que isso que, no final das contas, é o importante de a gente refletir. Tá? As aulas presenciais, elas têm duração de 2 horas aula, que no curso de licenciatura em Química, cada hora aula são 50 minutos.
Então, significa que por semana, são 4 horas aula, efetivamente eu tenho na segunda-feira de 6h30 às 8h10 e nas quartas, de 8h10 às 9h30, porque o máximo que eu consigo ir com muita boa vontade até 9h35, porque eles entram dinheiro embora por causa do último ônibus que vai passar, né? Então, a maioria deles então eles dependem do transporte público. E é isso, né? Então, esse é o tempo de duração das aulas presenciais. Bom, obrigada. Temos mais algumas perguntas. A professora Rebeca Stemme fala: faço algo muito similar na minha disciplina, Geografia Econômica, no IGEL. Você faz avaliação e autoavaliação anônimas do processo no final? O professor Leonardo Abreu: professor Joaquim, o quanto das avaliações do semestre acontecem neste formato remoto? E quanto delas acontecem presencialmente? E também a gente agora tem... Eu abriria a palavra, então, para o professor Frederico Jandre, que não escreveu essa pergunta, mas queria fazê-la pessoalmente, então. Okay. Professor Frederico, por favor. Oi, Rita, obrigado. Obrigado, professor Joaquim, pela sua apresentação. Realmente aprendi bastante coisa, acredito que tenha aprendido bastante coisa, ou pelo menos tem bastante material para digerir agora. A minha pergunta é bem específica, sobre algo que me incomoda um pouco. Você falou aí do Golab, e eu realmente fico empolgado com essas ferramentas. Eu uso pessoalmente diversos sites para meu uso próprio, pessoal, mas eu tenho dificuldade de saber como conduzir isso com os alunos, porque eles podem não se sentir à vontade, mesmo quando são sites onde eles não precisam fazer uma conta para se logar e tal, e quando precisam fazer uma conta, talvez seja assim um pouco mais complicado. Eu tenho procurado sites em que a gente possa interagir, que a gente possa utilizar, tenham ferramentas interessantes e que não necessitem de uma conta, que possam ser usados anonimamente. Então, eu queria saber como é que é a sua experiência a esse respeito. Eu sei que não tem uma receita única para essas coisas, depende do grupo, mas eu queria saber um pouco da sua experiência sobre isso. Obrigado. Bem, em relação à questão de autoavaliação anônima, eu fazia, mas como tão poucos respondiam, eu, sinceramente, comecei a achar que não valia muito a pena. Né? Quando a gente teve aquela avaliação pelo SIGA, alguns semestres a gente recebeu o resultado, as avaliações dos alunos eram completamente anônimas, né? E pelo instrumento SIGA, né, que é um instrumento independente, né? De uma forma geral, as avaliações eram assistidas, né? Tinha um retorno muito bom dos alunos em relação a isso. E essa é uma questão que realmente eu fico... assim, que forma tem um registro dessa autoavaliação, né? Mas eu realmente, a experiência que eu tenho de fazer autoavaliação, uma ferramenta de autoavaliação com eles, é que poucos respondem. Eu não sei se depois que finaliza a disciplina, se eles já não estão mais muito interessados em participar, enfim. Tem poucas respostas, isso acaba fica com um viés muito restrito, né? Só 2 de 25 respondem, isso não acaba me acrescentando muito, né? Eu prefiro realmente trabalhar na discussão com eles, vou perguntando para eles, né, como é que está a relação deles com o ambiente virtual, com o questionário, tentando entender isso no discurso mesmo presencial. Em relação às avaliações, eu faço todas elas remotas, exceto a prova final eu faço presencial. Todas as outras eu faço remota. Tá? Eu acho que isso ajuda muito o aluno a encontrar aquele momento em que ele está
mais tranquilo, mais preparado para fazer a avaliação. Então, ele é avaliado várias vezes, eu acho que isso é interessante, né? Ao invés de eu ter 2 momentos avaliativos no semestre, eu tenho vários, ele é avaliado praticamente a cada 2 ou 3 semanas. Então, isso faz com que eles sejam avaliados mais vezes. Eu acho que isso é um processo bem interessante também. Mas a prova final é presencial. Enfim. Em relação a essa última pergunta, né, do professor Frederico, em relação às contas, é assim, eu confesso até que eu fiquei surpreso, nunca tive problema em relação a isso. Os alunos nunca me colocaram qualquer tipo de restrição, reclamação em relação a isso. Tanto na licenciatura presencial, quanto na licenciatura EAD, eu nunca tive. Então, realmente, não tenho nem como contribuir, porque eu realmente nunca passei por isso. Tá? Interessante, talvez fosse interessante investigar, né, as razões por que eles têm essas restrições. Bom, obrigada. Prosseguindo, tem uma pergunta da professora Andréa João. Bom dia e parabéns pela apresentação. Gostaria de saber como fica a questão dos direitos autorais dos materiais disponibilizados na plataforma, inclusive direito de imagem e voz do professor. Obrigada. A professora Maria do Carmo Cavalcante, a plataforma Moodle pode ser utilizada apenas para as avaliações? E mais uma pergunta do professor Marcos Martins da Silva. Gostaria de saber qual a carga horária total, em média, presencial mais remota, que o aluno tem de utilizar semanalmente. Fico imaginando um curso de horário integral, com diversas disciplinas simultâneas, se todos os professores usarem a metodologia híbrida, a ocupação das 168 horas da semana. Não seriam essas assim? Dizendo que a gente vai dar mais uns 15 minutos para prosseguir com as perguntas aqui, e aí devemos encerrar, ok? Obrigada. Bem, em relação aos direitos autorais, o que eu faço normalmente no Moodle é colocar esses materiais na forma de acesso a links da internet. Então, por exemplo, vídeos do YouTube. Eu não baixo o vídeo, eu coloco o link. Né? Então, o aluno vai clicar e vai acessar direto o YouTube. A mesma coisa com sites, enfim. Né? Em relação aos materiais que eu produzo individualmente, eu, na verdade, eu disponibilizo gratuitamente, mas, enfim, a gente pode também usar aí me fugiu agora o nome. Que agora tem disponível aí, que a gente registra direito autoral, me fugiu o nome completamente agora. Mas também é uma possibilidade, né, para fazer algumas restrições. Eu faço isso, por exemplo, na extensão, com alguns materiais que a gente produz, de história das escolas. A gente usa esse sistema aí de registro autoral. Em relação ao Moodle, ele não precisa ser usado só para avaliação, não. A gente pode usar para muitas coisas o Moodle. Botar material instrucional, a gente pode fazer chat, pode fazer videoconferência. Uma plataforma muito rica. Então, você pode fazer várias coisas ali nesse ambiente. Em relação à pergunta aí sobre a carga horária total, essa é uma pergunta realmente chave. Tá? Lógico, né, porque eu tenho menos preocupação com isso, porque eu sei que eu sou o único professor que trabalha dessa forma com eles, nesse curso. Tá? Então, eu sei
que eles vão... Isso, o Creative Commons, exatamente isso, não estava conseguindo lembrar o nome. Mas voltando, né? Eu sei mais ou menos, né, quanto tempo eles gastam, né, principalmente com as outras disciplinas que são presenciais. Eu tento estabelecer aí um conjunto de atividades em que eles talvez tenham que gastar entre aspas, né, porque eu não acho que é um gasto, né, mas utilizar, idealmente, eles deveriam utilizar 1-2 horas por semana para a disciplina, além das horas de sala de aula. Lógico que isso aí é uma média, uma distribuição. Enfim, aí eu acho também, assim, a gente não pode pensar, né, que a disciplina só se realiza, ou só pode se realizar dentro da sala de aula, né? Existe até, acho que é uma das primeiras resoluções do SEG, deixa eu olhar aqui, a primeira resolução do SEG, a resolução SEG 069, ela diz o seguinte, né, que o número de horas de estudo da matéria dada em aula teórica, não, desculpe, ela diz que as disciplinas, né, que são teóricas, né, elas exigem um número de horas de estudo da matéria que foi dada em aula igual ao dobro do número das horas dadas em aula. Isso, óbvio, é uma loucura, né? Se a gente parar para pensar, o que essa resolução está dizendo é que se uma disciplina tem 4 horas de aula teórica, o aluno tem que disponibilizar mais 8 por semana para essa disciplina. Isso é inviável. Tá? Porém, eu acho que, com bom senso, a gente pode entender que isso significa que a gente realmente deve considerar que o aluno tem que ter uma certa dedicação ao estudo das disciplinas fora da sala de aula. Eu digo porque, assim, é uma discussão que volta e meia eu tenho, né, e às vezes os alunos na disciplina, mas, enfim, em algumas discussões gerais tem essa discussão, né, qual o número de horas eu tenho que dedicar ao estudo, além das horas de sala de aula, só devo usar as horas de sala de aula, enfim, eu acho que a resolução do SEG aponta para a gente que não, né? A aprendizagem não se dá só dentro das horas de aula teórica, presenciais e efetivas, mas também é necessário ter um certo número de horas de aula. A resolução realmente coloca aqui um valor que eu acho que nem em 1969 era viável, né, quanto mais hoje em dia, mas eu acho que isso aponta para a gente a possibilidade de utilizar, né, de horas fora. É claro que se a gente evolui a universidade a um ponto de compreender que as disciplinas devem utilizar esse tipo de metodologia, né, isso implica numa reformulação, mas aí eu acho que é uma reestruturação curricular. Talvez tivesse sentido a gente ter todas as disciplinas que a gente tem. Mas, na verdade, a gente teria que evoluir, talvez, para uma aprendizagem baseada em projetos, em que os conteúdos de diversas disciplinas são trabalhados simultaneamente, de forma interdisciplinar, né? Aí eu acho que é uma outra estrutura, que eu acho que a gente está longe de estar pronto para pensar nisso na universidade. Rita está aí? Desculpa, eu estava falando sem microfone, gente, desculpe. Temos mais 4 perguntas, e aí encaminhamos já para o final. O professor Leonardo Abreu pergunta: a montagem dessa avaliação é feita no próprio Moodle ou usa-se outra ferramenta? O professor José Roberto Mafra pergunta: sobre cola em provas de matemática, o aluno pode abrir outra janela no MathSolve, por exemplo, resolve e preenche sempre certo. Sabe como evitar isso?
E mais pergunta da professora Gabriela, do Instituto de Física. Você faz avaliação por pares? Você usa testes do Force Concept Inventory? Desculpe o inglês aqui. E a professora Ana Maria Blanco pergunta: os alunos costumam ter dificuldade em acessar e usar o AVA? Essas seriam, se não me engano, todas as perguntas aqui do chat. Obrigada. Bem, em relação à montagem dos questionários, é tudo feito no Moodle, tá? A gente monta tudo no Moodle. Então, existe a ferramenta de edição de questões, em que a gente vai colocar qual é o enunciado, se uma questão correndo, ou mesmo que não seja de autocorreção, mas se for de múltipla escolha, eu vou colocar as opções lá, eu posso escolher se a ordem de apresentação das respostas na múltipla escolha vai ser sempre a mesma, ou se ele varia. Dentro de um questionário, eu também posso, se não for questões aleatórias, né? Um conjunto definido de questões. Eu posso escolher que o Moodle apresente essas questões em ordens diferentes para cada aluno. Enfim, tudo a gente constrói dentro do Moodle. Existem várias possibilidades de construção, vários tipos de questão. Enfim, é um ambiente muito rico, mas que assim, você precisa entrar e testar. E que nem tudo se aplica a todas as situações. E a gente acaba escolhendo um tipo ou outro de estrutura que se adequa mais aos nossos objetivos, enfim. Mas tudo é feito dentro do Moodle. A única coisa que, no meu caso, eu não faço no Moodle, que eu importo, são as estruturas, porque o Moodle não tem mais uma ferramenta de desenho de estruturas, de química, né, dentro dele. Então, eu desenho fora, né, um aplicativo de desenho de estrutura, salvo como imagem e jogo lá dentro do enunciado da minha questão. Tá? Mas, enfim, tudo é feito dentro do Moodle. Aí eu já vou aproveitar para falar em relação à dificuldade de acesso. De uma forma geral, não. Eles, no início, né, um ou outro aluno tem uma dificuldade de acessar a AVA, principalmente aqueles que só têm e-mail Hotmail, né, porque aí tem o problema, claro, que o Hotmail bloqueia as mensagens do AVA, enfim. Mas, de uma forma geral, depois que eles aprendem a entrar no AVA, eles não têm muito problema. É só mesmo quando os problemas que eles normalmente têm são os problemas clássicos de internet, né? Caiu a rede, o site está fora do ar. Assim, a entrada no AVA e o acesso às atividades, eles normalmente não têm problema, não. Em relação à cola na prova, assim, é lógico, eu não sou professor de matemática, é difícil dizer no caso específico, né? Mas eu acho que tudo depende de do que você pergunta, do que é a resposta. Então, se a resposta é um número específico, é claro que isso aí não vai ter como, né? Ele vai lá abrir esse aplicativo, enfim, e vai achar o número e vai colocar lá. Eu acho que é importante a gente reconstruir a pergunta, de forma que só colocar o número, isso não não represente, né, ou não seja suficiente. É o que eu faço, por exemplo, em questões, por exemplo, que eu vou discutir lá algumas questões de, por exemplo, acidez e basicidade. Se eu perguntasse só qual a ordem de acidez tais, você poderia consultar uma tabela de pKa e me dizer qual é a ordem. Mas eu pergunto, a pergunta que eu faço implica que ele responder muito mais do que isso. Então, se só colocar para mim uma ordem baseada em tabela de pKa, ele não vai conseguir pontuação quase nenhuma. Tá? Então, acho que, na verdade, o interessante dessa metodologia é que ela nos força a pensar em outros tipos de pergunta, né, para que a gente tenha também outros tipos de resposta.
No caso da química orgânica, talvez seja mais fácil, mais tranquilo de fazer isso, porque eu falei, é uma disciplina muito conceitual, então eu trabalho os conceitos, né? Não tenho nenhum momento de cálculo, nada quantitativo, né? Mas eu acho que, enfim, né, talvez a questão seja essa, né? Pensar de que forma a minha questão é estruturada, que a resposta exige muito mais do que a apresentação de um dado específico. Em relação à avaliação pelos pares, eu não faço dentro do Moodle. Eu tenho que fazer isso dentro de sala de aula, né, no trabalho ali. Então, a gente está discutindo uma questão, então um grupo coloca uma resposta, um conjunto de respostas, e eu peço para que outro grupo discuta a resposta do primeiro grupo, se bate com a dele, se não bate, o que são as incoerências, enfim. Então, eu não faço isso todo mundo. O Moodle até tem uma ferramenta que é muito interessante, que permite fazer isso, mas no caso específico da minha disciplina, eu não faço pelo Moodle. Não sei se eu deixei de responder uma coisa, se tem mais alguma pergunta. Bom, acho que não, acho que conseguimos responder a todas as perguntas. Então, a gente vai aqui concluindo a nossa atividade de hoje, agradecendo muitíssimo ao professor Joaquim pelo compartilhamento aí da sua experiência, a cada um de vocês que participou aqui hoje dessas atividades também com as suas questões e também compartilhamento de informações. Gostaria de informar que essa atividade vai ficar disponível no canal do YouTube do Centro de Tecnologia e também reforçar a informação sobre o curso que a gente vai estar oferecendo, coordenado pelo professor Joaquim, aos docentes, debate sobre aprendizagem no ensino superior público, que deve iniciar no final desse mês ainda. Então, vocês vão receber informações sobre a inscrição para esse curso, tá bom? Agradecemos muitíssimo a participação de todos, a coordenação de integração acadêmica do Centro de Tecnologia está à disposição dos docentes do CT, de outras unidades, para a gente estar organizando atividades que possam contribuir para melhor a gente tentar esse momento. Joaquim, mais uma vez, muitíssimo obrigada, um prazer sempre te ouvir e poder aprender com você. Obrigada. Eu agradeço muito e fico à disposição, né, tanto do Centro de Tecnologia, como de todos os professores aí. Quem quiser me mandar e-mail, enfim, conversar um pouco mais, estou à disposição. Obrigada. Eu aproveito para agradecer também o nosso apoio valioso do Diego Mendes, aqui do Centro de Tecnologia, que nos salvou aí em alguns momentos críticos aí tecnológicos. Muito obrigado, Diego, obrigado, professor Joaquim, obrigado a todos que participaram. Isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada.